Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado a todos vocês por suas presenças. É, Vamos aguardar aqui mais um, 2 minutinhos, tá, pessoal? Tem algumas pessoas ainda entrando e a gente já inicia na sequência, tá? Então, quem já tá com o livro aberto aí, né, já procura a página certinho. Quem ainda não abriu, né, procura lá qual é a página que nós paramos. Se não me engano, foi a página 29, né, que nós paramos a outra vez. Deixa eu confirmar aqui. Vamos lá. Quem tem as anotações aí da última página? Desculpa aí, pessoal. Problemas técnicos. Vamos lá. Então é isso aí, né? Foi página 29 mesmo. Foi lá no primeiro parágrafo, né? A página 38 do nosso PDF e a página 29 do livro. Certo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Enquanto isso, maravilha. Alguém leu um pouquinho mais ou alguém revisou? Como é que foi a semana? Vocês conseguiram retomar alguma coisa do texto? Maurício falou que reviu as aulas anteriores, a Cristina falou que não leu. Às vezes é um pouco, nós ficamos um pouco ocupados durante a semana, né? É legal termos essa hora aqui para nós podermos ler juntos, né, o texto. Então, acho, mesmo que a gente não tenha lido ou relido, né, a gente pode sempre ter o primeiro contato aqui. Bom, vamos lá. Vamos ver quem está aqui com a gente já agora. O Cadu, a Cláudia, a Cristina, a Daniela, o Edmar, o Flávia, a Yara, o Caio, o Luiz Paulo, o Marcito, o Maurício. E é isso. Vamos iniciando então, pessoal. Para a gente começar, né, queria convidar vocês a fazerem gachô e a recitarem Daimoku comigo 3 vezes. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado. Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar aqui para a página, para esse.
parágrafo grandão aqui da página anterior, para a gente dar uma retomada, para, né, até tentar recordar um pouquinho o que a gente viu na semana passada. Então vamos lá. Uma medida adicional da influência doutrinária de um sutra é o número de comentários que foram escritos sobre ele. Existe apenas um sobre o Sutra do Lótus atribuído ao grande mestre Yogacara Vasubandhu, ele próprio considerado um convertido do veículo Theravada ao Mahayana. Embora o texto tenha sido provavelmente composto na Índia, sua atribuição a Vasubandhu foi questionada, uma vez que não são conhecidos manuscritos em sânscrito ou traduções tibetanas. Há muito mais comentários sobre os vários sutras da perfeição da sabedoria, com 8 apenas sobre o Sutra do Coração. Pode-se argumentar que a falta de atenção escolástica ao Sutra do Lótus na Índia se deve à sua escassez de conteúdo filosófico explícito. O famoso termo vazio, shunyata, raramente ocorre, por exemplo. O Sutra também tem pouca importância no Tibete, sendo citado principalmente em debates, discutidos abaixo, sobre se há um veículo final ou três veículos finais. Um comentário sobre o Sutra do Lótus está preservado no cânone budista tibetano, atribuído a Prithvibandhu. Esse comentário, no entanto, é uma tradução não do sânscrito, mas do chinês. Prithvibandhu é Kuiji, o famoso discípulo de Xuanzang. A tradução tibetana apresenta apenas parte do comentário de Kuiji, terminando com o capítulo 11. De fato, a falta de doutrina do Sutra do Lótus não explicaria por que ele está entre os sutras mais comentados do budismo da Ásia Oriental. Há um equívoco popular, perpetuado por livros didáticos sobre o budismo, de que, com a ascensão do que veio a ser chamado de Mahayana, a forma anterior de budismo, o Hinayana, definhou e morreu na Índia, para sobreviver apenas na forma do Theravada no Sri Lanka e posteriormente no Sudeste Asiático. Este equívoco deriva da inferência de que, porque o Mahayana tornou-se a forma dominante de budismo na China, Coreia, Japão e Tibete, ele também deve ter sido assim na Índia. Isso é falso. O Mahayana não foi, no início, ou talvez nunca tenha sido, um movimento único na Índia. O que se chama de Mahayana começou com a composição de textos díspares, cada um reivindicando ser a palavra do Buda, cada um reivindicando representar o ensinamento supremo do Buda. O Sutra do Lotus é apenas o mais famoso de muitos livros desse tipo. Ainda assim, era claramente o sonho dos autores do Sutra do Lotus que os ensinamentos do veículo único para a budeidade fossem, como a bela carruagem puxada pelo grande boi branco, escolhidos por todos. Mas também fica claro pelo Sutra que isso não ocorreu durante o período de composição do Sutra. Caso contrário, não haveria tantas advertências sobre a dificuldade de pregar o Sutra após o falecimento do Buda e tantos avisos sobre e ameaças contra aqueles que irão denegrir o Sutra. Nem esse sonho jamais se concretizou na Índia. Aquelas escolas que rejeitaram os Sutras Mahayana como a palavra do Buda são frequentemente denominadas pelos estudiosos como as escolas principais do budismo, um termo que sugere que o Mahayana foi uma ramificação que permaneceu sempre às margens. Essas escolas, isto é, aquelas que não aceitam os Sutras Mahayana como a palavra do Buda, persistiram ao longo da história do budismo na Índia e continuaram a denunciar os Sutras Mahayana e seus ensinamentos. Tais denúncias foram consideradas suficientemente sérias para que autores Mahayana se sentissem compelidos a abordá-las. De fato, um componente padrão dos tratados Mahayana, desde a época de Nagarjuna até o período dos últimos séculos do budismo na Índia, é uma defesa dos Sutras Mahayana como a palavra do Buda, Buddha Vachana. Em algumas versões, os votos do Bodhisattva constituem uma transgressão não afirmar a sua autenticidade. A menção de tal transgressão entre os votos é uma indicação clara de que na Índia havia muitos que a cometiam. Autores Mahayana também tiveram de enfrentar acusações mais específicas. Assim, em uma obra intitulada Chama do Raciocínio, Tarkashvala, do autor Mahayana Bhaviveka, encontramos uma lista de perversões do Dharma, perversões que, segundo os Shravakas, servem como prova de que o Mahayana não é a palavra do Buda. Nessa lista encontram-se várias
encontram-se várias que são proeminentes no Sutra do Lótus. Primeiro, ao ensinar que o Tathagata é permanente, o Mahayana contradiz o preceito de que todos os fenômenos condicionados são impermanentes. Segundo, porque o Mahayana ensina que o Buda não passou ao Nirvana, ele sugere que o Nirvana não é o estado final de paz. Terceiro, o Mahayana contém profecias de que os grandes Shravakas, os discípulos do Hinayana, se tornarão Budas. Quarto, o Mahayana menospreza os Arhats. Quinto, o Mahayana perverte todo o ensinamento ao afirmar que Shakyamuni foi uma emanação. Portanto, os Shravakas concluem: o Buda não estabeleceu o Mahayana. Ele foi criado por seres que eram certamente demoníacos com o intuito de enganar os obtusos e aqueles com mentes malignas. Essas são quase exatamente as palavras que o Sutra do Lótus prediz que serão usadas por seus oponentes. Todos esses monges aqui ensinam doutrinas heréticas porque são gananciosos por lucro. Eles fabricaram esse sutra para enganar o povo do mundo e explicam esse sutra por desejo de fama. Um dos elementos que sugere que o Sutra do Lótus é um dos primeiros sutras Mahayana é a sua preocupação, quase ao ponto da obsessão, com a sua recepção. Os autores do Sutra estão claramente preocupados com o seu público e buscam refutar toda crítica, crítica que provavelmente foi expressa ao longo das décadas de composição do Sutra. Apesar de suas proclamações confiantes de um veículo único, da salvação de todos os seres sencientes e da vida ilimitada do Buda, seu tom dominante é menos de triunfo do que de ansiedade. No capítulo 1, Maitreya, supostamente o mais avançado dos bodhisattvas, preocupa-se com o fato de que o Buda realizou um milagre que ele nunca viu antes. No capítulo 2, Shariputra e os outros arhats preocupam-se com o fato de que, embora tenha alcançado o fim do caminho, o Buda está elogiando algo chamado meios hábeis. Nesse mesmo capítulo, Buda relata que, imediatamente após a sua iluminação, preocupou-se com a possibilidade de que ninguém seria capaz de compreender o ensinamento do veículo único. Só um minutinho aqui, pessoal. Ele assim decidiu passar imediatamente ao Nirvana, mas então decidiu que, se ensinasse os três veículos, os seres seriam capazes de compreender. No capítulo 3, o pai, na parábola da casa em chamas, está fora de si com o temor de que seus filhos morram no incêndio, e, não encontrando outros meios para salvá-los, concebe o estratagema das três carroças. Na parábola do filho pródigo, no quarto capítulo, no capítulo 4, o filho vive em constante temor de ser preso e punido. Na parábola da cidade conjurada, no capítulo 7, os viajantes ficam exaustos e amedrontados e desejam retornar. Na parábola da joia do manto, o homem sofre todo tipo de adversidade, sem saber que havia uma joia, jovem não, uma joia escondida em sua vestimenta o tempo todo. No capítulo 15, Maitreya preocupa-se com o fato de que teria sido impossível, nos 40 anos desde a sua iluminação, que o Buda tivesse ensinado os bilhões de bodhisattvas que emergiram da Terra. Na parábola do pai médico, no capítulo 16, o pai teme que seus filhos não tomem seu antídoto para o veneno que ingeriram. Por trás de todas essas preocupações nos enredos das várias parábolas e nas cenas do Sutra, há uma única preocupação histórica que o Sutra deve abordar. Se o Mahayana é o ensinamento superior, por que não havia sido evidente anteriormente? As constantes declarações de que o Sutra do Lótus foi ensinado no passado distante por Budas anteriores destinam-se a abordar esta questão. O Sutra do Lótus não é novo, ele é antigo. Tão antigo que suas exposições antigas só poderiam ser rememoradas por bodhisattvas como Manjushri e pelo próprio Buda. E a outra preocupação: se o Mahayana é o verdadeiro ensinamento do Buda, por que não foi abraçado por todos? É para responder a essa inquietação que várias parábolas são direcionadas. Algumas delas atribuem a culpa aos próprios discípulos. Assim, na parábola do filho pródigo, um filho desgarrado é impedido de desfrutar de seu direito de primogenitura por sua própria insegurança, contentando-se em remover esterco no estábulo de seu pai, quando grandes riquezas o aguardam com a bênção paterna. O filho é como o discípulo Hinayana, tão espiritualmente parcimonioso e inseguro que se satisfaz com a mísera conquista do Nirvana,
intimidado pela vastidão do caminho Mahayana rumo à budeidade. Na parábola da joia oculta, um homem adormece embriagado na casa de um amigo que, sem seu conhecimento, costura uma joia na bainha de sua vestimenta. O homem desperta e segue seu caminho apenas para sofrer grande pobreza e privações. Ele encontra seu amigo, que revela a joia, mostrando que estivera dotado de grande riqueza o tempo todo. Da mesma forma, os discípulos do Buda têm acesso constante ao caminho da iluminação suprema, mas não têm consciência disso. Eles são bodhisattvas inconscientes de sua verdadeira identidade. Novamente, o Buda compara seu ensinamento com a chuva que desce sem discriminação sobre a terra. O fato de que esta chuva faz com que algumas sementes se desenvolvam em flores e outras em grandes árvores não implica diferenciação na chuva, mas antes deve-se às capacidades das sementes que ela nutre. Assim, o ensinamento do Buda possui sempre um único sabor, mas beneficia os seres de diversas maneiras de acordo com sua capacidade. O Buda conhece as habilidades e disposições de seus discípulos e faz com que ouçam seu Dharma da maneira mais adequada a cada um deles. A implicação é que os discípulos do Hinayana não aspiraram ao Mahayana porque lhes falta capacidade para fazê-lo. A culpa é deles. Essa capacidade menor do Hinayana é sugerida em ainda outra parábola, uma que não se encontra na mais célebre versão chinesa, a do homem cego, que nega a existência do sol e da lua. Um sábio médico cura de sua cegueira, e o homem percebe seu erro, mas convence-se de que agora viu tudo o que há para ver, negando a visão superior daqueles dotados do poder da clarividência. Ele finalmente é convencido a empreender a prática meditativa que resultará na obtenção de tais poderes supranormais e, eventualmente, passa a perceber que sua nova visão era, de fato, limitada em sua esfera. O Buda compara o homem cego com os seres sencientes e ignorantes que têm a visão restaurada pelo grande médico, o próprio Buda. Tendo efetuado a extinção de todo sofrimento ao percorrer o caminho Hinayana, eles acreditam complacentemente que sua visão está completa. É somente então que o Buda os desafia a alcançar uma compreensão ainda mais profunda ao seguir o caminho Mahayana. Todas essas parábolas implicam a existência provisória do Nirvana Hinayana para aqueles discípulos que temporariamente carecem da capacidade de seguir o caminho Mahayana para a budeidade. No entanto, o Sutra do Lotus emprega uma estratégia mais radical de autorização, sugerindo em suas parábolas mais célebres que o Nirvana Hinayana não passa de uma ficção. A frequentemente citada parábola da casa em chamas e a parábola da cidade conjurada revelam que o Nirvana que eles haviam alcançado não passava de uma ilusão. Assim, a reivindicação de legitimidade da tradição anterior é usurpada pelo Mahayana ao explicar que o Buda não quis dizer de fato o que disse, que não existe tal coisa como o caminho do Arhat, tampouco tal coisa como o Nirvana. Existe apenas o Mahayana, que o Buda intencionalmente deturpa a partir de sua compreensão compassiva de que há muitos entre seus discípulos que são incapazes de assimilar uma visão tão abrangente. E assim, além dos muitos momentos de preocupação na narrativa, o Sutra também parece obcecado por mentiras, particularmente por ser acusado de mentir. O pai mentiu quando disse que havia três carroças quando havia apenas uma. O Buda mentiu quando disse que há três veículos quando há apenas um. O médico mentiu quando enviou de volta um mensageiro para dizer a seus filhos que ele havia morrido. O Buda mentiu quando disse que ele entraria no Parinirvana. O apelo consistente ao engano nas parábolas é uma estratégia de validação. Na parábola do cego, do homem cego, né? Na parábola do filho pródigo, na parábola da casa em chamas, na parábola do médico e na parábola da cidade conjurada, há um personagem que engana outro, mas em cada caso o engano resulta, em última análise, no benefício do enganado. Quando o Buda pergunta se ele ou o personagem que ele representa na parábola havia mentido, a resposta é sempre não. Nas parábolas, um personagem engana o outro. O personagem enganado é, por fim, salvo pelo engano e levado a compreender a verdade. O Buda então identifica as correspondências entre os personagens da parábola e seus representantes na audiência do Lótus, de tal modo a simultaneamente referendar e denegrir a tradição anterior, como benéfica àqueles incapazes de ver a verdade e como um engano que o Buda foi forçado a cometer.
Os seguidores da tradição primitiva são tanto menosprezados por sua incapacidade de ver o Buda tal como ele realmente é, quanto triunfalmente acolhidos nessa nova visão. À medida que os autores do Sutras Mahayana compunham novas obras, o antigo não poderia simplesmente desaparecer, como a cidade conjurada. Ele devia ser integrado à narrativa da tradição, mas como história, reconhecido como história, um conto contado para ensinar as crianças. Talvez o texto esteja repleto de ansiedade, porque sua mensagem, de um veículo único e um Buda eterno, é tão radical. De fato, o Sutra está repleto de predições de rejeição, promessas de ajudar aqueles que perseveram e ameaças horríveis contra aqueles que rejeitam o Lótus. Essas predições de rejeição são provavelmente descrições da rejeição sofrida pelos autores e devotos do texto original, qualquer que tenha sido esse texto. Tal rejeição, especialmente da declaração do Sutra de um veículo único, continuaria ao longo da história do budismo na Índia. Observei acima o equívoco generalizado de que, começando cerca de 4 séculos após a morte do Buda, o Mahayana passou a ser a forma dominante do budismo na Índia, ofuscando a tradição anterior. Há um segundo equívoco sobre o Mahayana. É que a declaração mais famosa do Sutra do Lótus, de que há apenas um veículo único que todos os seres sencientes um dia alcançarão a budeidade, prevaleceu e tornou-se a doutrina padrão do Mahayana. Esse equívoco deriva da grande influência do Sutra do Lótus e de sua doutrina do veículo único na Ásia Oriental e no Tibete. Novamente, isso é falso. Havia duas principais escolas Mahayana na Índia: a Madhyamaka, associada a Nagarjuna e seus seguidores, e a Yogacara, associada a Sangha e seus seguidores. A Madhyamaka de fato sustentava que havia, em última análise, apenas um veículo, e que mesmo os arhats eventualmente empreenderiam o caminho dos bodhisattva e alcançariam a budeidade. A Yogacara, no entanto, mantinha a categoria anterior dos três veículos: o veículo Shiravaka, o veículo Pratyeka Buda e o veículo Bodhisattva. Os mesmos veículos que o Buda famosamente declara como meros expedientes na parábola da casa em chamas. O Yogacara também mantinha a categoria do Arhat e o Nirvana do Arhat, o estado final de cessação da mente e do corpo e o fim de todo sofrimento e renascimento. Isto é, o Nirvana que o Buda declara como um mero expediente na parábola da cidade conjurada. O Yogacara, uma escola mahayana, rejeita assim dois dos princípios mais famosos dos mais célebres Sutras Mahayana. Como isso é possível? Como escola Mahayana, o Yogacara sustentava que os Sutras Mahayana eram a palavra do Buda. Assim, para rejeitar o ensinamento do veículo único, não poderiam alegar, como fizeram as escolas tradicionais, que o Buda nunca afirmou que havia um veículo único. Para o Yogacara, o Buda de fato ensinou isso. Para rejeitar o ensinamento do veículo único, eles necessitavam de um argumento diferente. Em uma das grandes ironias doutrinárias da história do pensamento budista, eles explicaram que o Buda disse isso, mas que ele não quis realmente dizer isso. O Paya, ao que parece, é uma espada de dois gumes. O Paya que é os meios hábeis, né? Como vimos, o Sutra do Lótus lidou com a presença da tradição budista anterior, subsumindo-a. Os três veículos, o Arhat e o Nirvana do Arhat, foram todos ensinamentos provisórios para aqueles ainda não preparados para o Lótus e sua revelação de que há apenas um veículo único pelo qual todos os seres se tornarão Budas. Como o Sutra revela, o Nirvana alcançado pelos grandes Arhats do passado é apenas uma ilusão, como a cidade conjurada pelo sábio guia. O Yogacara, no entanto, adotou uma visão diferente dos Arhats. Em vez de tentar incorporá-los ao caminho Mahayana, permitiram que os Arhats permanecessem para sempre na extinção de seu Nirvana, sem jamais emergir. Ou seja, empregando uma estratégia diferente para denegrir a tradição anterior daquela encontrada no Sutra do Lótus, eruditos de Yogacara, como a Sangha, concederam a extinção do Arhat após a morte. Em vez de adotar a estratégia de incorporação que vemos no Lótus, na qual os Arhats são sequestrados, por assim dizer, e colocados no grande veículo, os Yogacara permitiram aos Arhats seu objetivo mesquinho e os abandonaram à solidão que buscam, e que o Mahayana despreza, um nirvana que é um estado solitário e passivo de paz eterna. Contudo, a fim de manter essas posições, era necessário que os Yogacara explicassem e refutassem a declaração do Sutra do Lótus sobre o veículo único. Isso exigiria algumas maquinações hermenêuticas.
Os comentadores Yogacara argumentaram que, quando o Buda falou sobre o veículo único, ele não pretendia que este fosse tomado literalmente. Ele o estava utilizando, ao contrário, como uma metáfora. Na tradição da interpretação escritural budista, os sutras, bem como declarações específicas contidas nos sutras, são divididos em duas classes: a definitiva, Nitartha, e a provisória, Neyartha. Embora haja extensa discussão por parte dos exegetas budistas acerca do significado desses dois termos e daquilo que eles abrangem, no nível mais básico, eles se referem a declarações que podem ser tomadas literalmente e a declarações que requerem interpretação para que seu significado pretendido se torne evidente. Até textos tão famosos como o Dhammapada contêm tais afirmações provisórias. Quando se afirma no quinto verso do 21º capítulo que o Brahmane mata seu pai, sua mãe e os dois reis guerreiros, isso significa que o Arhat destrói o desejo, a presunção e as visões do eternalismo e do aniquilacionismo. As categorias do definitivo e do provisório recebem uso extensivo na escolástica mahayana, onde são empregadas para explicar os ensinamentos anteriores. Para os devotos do Lótus, quando o Buda disse que havia três veículos, ele não quis realmente dizer isso. Tratava-se de um ensinamento provisório. Os comentadores Yogacara argumentaram, por sua vez, que a declaração de que há apenas um veículo único não é definitiva, mas provisória, requerendo interpretação. Ela não deve ser interpretada no sentido de que não há, de fato, três veículos. Quando o Buda disse que o veículo Buda, o veículo búdico, era um veículo único, ele estava exagerando. O que ele quis dizer era que esse era o veículo supremo. Mas isso era apenas uma das coisas que o Buda quis dizer. Para que uma declaração seja julgada como provisória, não deve haver apenas algum referente não explicitado na mente do Buda. Deve haver também um propósito ao proferir uma declaração que ele sabe ser imprecisa. De acordo com a soteriologia Yogacara, cada ser senciente é dotado de uma predisposição espiritual denominada linhagem, Gotra. Quase como um gene, ela destina cada ser senciente a seguir o caminho Hinayana ou Mahayana e eventualmente tornar-se um Arhat ou Buda. Há certo debate sobre se alguns seres, chamados Ichantika, ou desejosos, carecem de tal gene e estão fadados a vagar eternamente no Sansara. As duas linhagens, do Hinayana e do Mahayana, cada uma possui duas variedades, definida e indefinida. Aqueles dotados da primeira certamente seguirão o caminho Hinayana ou Mahayana, sem possibilidade de jamais mudar de veículo durante suas vidas no caminho. Outros chamados seres de linhagem definida possuem uma propensão ao Hinayana ou Mahayana, mas podem seguir qualquer um dos dois caminhos, dependendo de sua capacidade e das circunstâncias, auspiciosas ou inauspiciosas que encontram. Assim, todas as pessoas cuja linhagem Bodhisattva é definida tornam-se Budas. Algumas pessoas, né, cuja linhagem Bodhisattva é indefinida permanecem no Mahayana e tornam-se Budas. Há também pessoas da linhagem Theravada indefinida, que abandonam a prática do Hinayana ao encontrarem um Bodhisattva, que por sua vez as inspira a mudar para o Mahayana, onde eventualmente tornam-se Budas. Para os exegetas Yogacara, são esses dois últimos, e apenas esses dois, a pessoa de linhagem Bodhisattva indefinida e a pessoa de linhagem Theravada indefinida, que o Buda tinha em mente quando proclama no Sutra do Lótus e em outros lugares que existe apenas um veículo único. Em outras palavras, o Buda proclama o veículo único exclusivamente para que aqueles de linhagem indefinida sejam motivados a seguir o caminho de um Bodhisattva Mahayana e não busquem o objetivo menor do Nirvana Hinayana. O famoso tratado indiano, Ornamento para os Sutras Mahayana, Mahayana Sutra Lankara, deixa isso claro. A fim de conduzir alguns, a fim de manter outros, os Budas perfeitos ensinam um veículo único aos incertos. Aqueles a serem conduzidos são os Shravakas de indefinida linhagem, isto é, aqueles que ingressam no caminho Hinayana, mas não estão predestinados a completá-lo. O Buda lhes diz que há apenas um veículo único, que se inicia com as práticas dos Shravakas e então prossegue para as práticas dos Bodhisattvas, como Shariputra faz o Lótus. Os outros, aqueles a serem mantidos, são bodhisattvas de linhagem indefinida, que correm o risco de abandonar o Mahayana porque se desencorajaram quanto ao Sansara ao verem como seres sencientes prejudicam uns aos outros em razão. Para impedi-los de decair ao Hinayana,
O Buda lhes diz que há apenas um veículo único, o Mahayana, que não há outra alternativa. Assim, para o Yogacara, a proclamação do Buda de um veículo único é, ela própria, um expediente, não devendo ser tomada literalmente. A isso deve-se acrescentar uma ironia adicional. O ornamento para os Sutras Mahayana, o locus clássicos para essa interpretação, é tradicionalmente atribuído ao Bodhisattva Maitreya, o Buda do futuro e interlocutor frequente e incrédulo de Shakyamuni no Lótus. Ao atribuir o ornamento para os Sutras Mahayana a Maitreya, temos, com efeito, o próximo Buda o próximo Buda glosando as palavras de seu predecessor. No Sutra do Lótus, Shakyamuni torna provisório o que parecia ser definitivo, apenas para que Maitreya aqui reverta tal mudança. Nesse processo, aquilo que Shakyamuni declarou como definitivo deve tornar-se provisório. Maitreya, que tantas vezes parece tão confuso no Sutra do Lótus, aqui rejeita seu ensinamento mais célebre. As coisas se tornariam ainda mais complicadas na China. É, eu acho que a gente pode talvez parar por aqui, né? Ou quem sabe. Não sei se essa primeira parte que a gente leu até aqui agora já foi complicado o suficiente para a gente poder conversar um pouquinho, tentar esclarecer as coisas, ou se está todo mundo bem, a gente consegue iniciar esse capítulo 3 aqui para a gente talvez ler uma ou duas páginas dele para ter um gostinho para semana que vem. O que que vocês sugerem? Maurício, acho que a gente pode iniciar o capítulo 3. Eu particularmente estou ansioso pelo capítulo 3 aqui também. Continuar lendo? Parece uma guerra aberta ou travada. É, mas é. Essa é a história da formação do Sutra do Lótus e do Sutra Mahayana, né? De fato. Então tá, vamos continuar lendo mais uns 10 minutinhos aqui e depois a gente abre para a gente discutir um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. O Sutra do Lótus na China, capítulo 3. O budismo chegou à China durante o primeiro século da Era Comum, vindo do Oeste, incluindo regiões que hoje se encontram no Paquistão, Afeganistão e Irã, por meio de várias rotas terrestres conhecidas coletivamente como Rota da Seda. As primeiras traduções de textos budistas para o chinês começaram a aparecer na segunda metade daquele século. Essas primeiras traduções foram realizadas por monges estrangeiros, como Anshigal da Partia, localizada hoje no Irã, e Lokaksema de Kucha, na bacia de Tarim, localizada hoje na região de Xinjiang, na China. Entre as primeiras obras a serem traduzidas, encontram-se diversos sutras Mahayana. O Sutra do Lótus teria, desculpa, o Sutra do Lótus seria traduzido para o chinês 6 vezes, três das quais sobrevivem, embora haja referências a até 14 traduções da totalidade ou de partes do Sutra. Foi traduzido pela primeira vez para o chinês em 255, uma tradução que não existe mais. A primeira tradução existente é a do monge Dharmaraksha, que viajou extensivamente pelos reinos da Ásia Central, adquirindo textos que ele e sua equipe de tradução verteram para o chinês. Mais de 100 traduções são atribuídas a ele. Sua tradução do Sutra do Lótus data de 286, revisada em 290. No entanto, sua tradução não parece ter sido amplamente lida. Ela seria eclipsada pouco mais de um século depois pela de Kumarajiva, o tradutor mais célebre da história do budismo, uma religião que, de muitas formas, foi fundada na tradução. Kumarajiva nasceu em Kusha, em 344. De acordo com sua biografia tradicional, sua mãe, membro da família real, era uma budista devota que deixou seu marido para se tornar monja e fez com que seu filho de 7 anos fosse ordenado noviço. Ela o levou a Caxemira, onde ele estudou as doutrinas da escola Sarvastivada, uma das mais importantes escolas tradicionais, como particular influência no norte da Índia, onde se tornou um erudito de grande prestígio. Entretanto, durante seu retorno a Kucha, ele se tornou um adepto do Mahayana. O general chinês Lu Guang invadiu Kucha em 384. Um dos muitos cativos que ele levou consigo de volta à China foi Kumarajiva. Lu Guang, que não era budista, teria tentado humilhar Kumarajiva, fazendo-o beber até embriaguez, período durante o qual Kumarajiva rompeu seu voto monástico de celibato.
A notícia da presença do afamado erudito na China logo chegou à capital, mas Kumarajiva não alcançou Xangan e a corte do devoto imperador budista Yao Xing, senão em 401. O imperador, esperando produzir mais eruditos como ele, encorajou Kumarajiva a viver não no mosteiro, mas em uma residência própria, com 10 concubinas. Kumarajiva aparentemente aceitou, mas, em uma história famosa, desencorajou outros monges de seguir seu exemplo, dizendo-lhes que poderia fazê-lo quando conseguissem comer uma tigela cheia de agulhas como se fosse macarrão, o que ele então procedeu a fazer sem aparentemente sofrer indigestão. Os 17 anos como refém haviam proporcionado ao monge estrangeiro a oportunidade de aprender a falar chinês com alguma fluência. Uma vez alcançada a capital, passou os poucos anos restantes de sua vida, faleceu em 409 ou 413, supervisionando uma academia de tradução que produziu traduções de cerca de 74 textos, incluindo muitos dos mais importantes sutras Mahayana. Como havia sido o caso com Dharmaraksha e outros tradutores anteriores, tratava-se de tradução coletiva. Kumarajiva traduzia o texto oralmente, lendo do texto índico e então convertendo em chinês falado. Seu chinês falado era então convertido em chinês clássico por monges chineses nativos. Apesar desse processo de múltiplas etapas, as traduções de Kumarajiva são marcadas por um estilo literário natural, bastante diferente do tradutorês de outras versões do sânscrito para o chinês. Talvez porque, segundo consta, ele buscava fontes não, ele buscava fornecer um sentido claro do significado de determinadas passagens, em vez de uma tradução palavra por palavra. Como um aparentemente testemunho de sua fluência, diz-se que no momento de sua cremação, sua língua permaneceu intacta. Isso apesar de sua célebre observação de que a tradução era como alimentar outros com comida mastigada, tornando a comida não apenas insípida, mas repugnante. As traduções de Kumarajiva forneciam a base textual para grande parte do desenvolvimento subsequente do budismo na Ásia Oriental, não apenas na China, mas também na Coreia e no Japão. Entre essas traduções, nenhuma seria mais influente do que o Sutra do Lótus. O budismo existia na Índia há cerca de 5 séculos quando começou a se difundir pela China. Possuía uma literatura substancial, diversas escolas e controvérsias doutrinárias. Contudo, nada disso era conhecido pelos chineses no segundo século da Era Comum. Com efeito, a expressão "o budismo se difundiu na China" é enganosa. O que chegou à China foram textos budistas e imagens budistas transportados a pé, a cavalo e em lombo de camelo, e posteriormente em navios, frequentemente por monges budistas, cada qual de sua própria seita, com seus próprios textos prediletos, e poucos desses monges conseguiam falar chinês. Esses textos não chegaram de maneira sistemática, qualquer que fosse essa, mas de forma aleatória. Assim, um dos desafios enfrentados pelos budistas chineses era desenvolver um sistema coerente para organizar e hierarquizar as centenas de textos que foram traduzidos para o chinês, muitos dos quais reivindicavam ser a palavra do Buda. As fases históricas de desenvolvimento do budismo na Índia eram desconhecidas pelos chineses. Eles ignoravam em grande medida a evolução do texto do Sutra do Lótus, embora houvessem, devidamente notado, variações na sequência dos capítulos. Os grandes exegetas chineses e posteriormente japoneses do Sutra leem-no como um todo único e coerente. No entanto, eles eram altamente atentos às mudanças que ocorrem ao longo do texto, observando, por exemplo, as duas localizações de 3 assembleias. As duas localizações eram os locais onde o Buda pregou o Lótus, no Pico do Abutre e no céu acima do Pico do Abutre, referindo-se ao período no Sutra após o aparecimento da estupa adornada com joias quando toda a assembleia foi levitada no espaço pelo Buda. Ele pregou do capítulo 1 até o meio do capítulo 11 no Pico do Abutre, e o restante do capítulo 11 até o final do capítulo 22, sentado na estupa de Prabhutaratna. Do capítulo 23 até o final do Sutra, o Buda estava de volta no Pico do Abutre. Pessoal, paramos aqui, tá? E agora eu quero, né? A gente tá na página 47 do livro, tá? Página 47 do livro ou 56 do PDF, tá? Então, por favor, anotem aí, página 47 do livro, tá bom, pessoal?
É, parei aqui. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam, quais são as suas dúvidas, seus comentários, né? Agora é com vocês. Então, por favor, podem escrever, podem abrir o microfone, podem fazer como vocês acharem mais fácil. Se vocês não falarem nada, eu também não vou falar nada, hein, pessoal? Mas é interessante o texto, né, quando fala principalmente essa questão dos equívocos, né? Primeiro, de que o Mahayana teria sido a escola do grande veículo, né, que teria tido uma ampla aceitação na Índia, né, o que não é verdade, né? Então, é uma questão de incompreensão, né? Porque como a maior parte dos países que a gente tem mais contato são países Mahayana, e depois como o budismo desapareceu da Índia, a impressão que a gente tem, né, a impressão até de certa maneira válida, é que o Mahayana ele realmente teve sucesso, né? Ele conseguiu o seu sucesso e conseguiu sobreviver, né, e se expandir e se tornar aí pelo menos a forma de budismo mais conhecida aqui no Ocidente, pelo menos, né? Boa parte do mundo também. Mas só que na Índia não era essa a situação, né? Então, de certa forma, alguns pesquisadores falam aí que o budismo mahayana ele era até marginalizado, né? Então, eram alguns monges que viviam às margens, né, dos grandes templos e das escolas budistas previamente estabelecidas que ensinavam e pregavam esse tipo de ensinamento, né? Então, grandes escolas aí, como Sarvastivada, Sthaviravada, né, acabam sendo escolas que posteriormente foram denominadas como Hinayana, né? Então, o texto fala aí do Vasubandhu, né, grande erudito, grande doutor budista, ele também era de é, uma escola Hinayana, né? Ele era do budismo Sarvastivada e depois ele é convertido pelo irmão Asanga, né, ao budismo Mahayana. Então, esse é um exemplo, né? Então, mesmo o próprio Kumarajiva, né, que foi falado no texto, ele inicialmente era um monge Sarvastivada, né, e acaba se convertendo, né, por acidente ao budismo Mahayana. Né, por acidente, entre aspas, né, mas o budismo institucional, né, que ele aprendeu era o budismo chamado atualmente de Hinayana. Então, o Mahayana ele estava às margens, né? Então, por isso, né, até o Maurício escreveu aqui, né, bastante surpreso com a idade do Sutra do Lotus e nunca tinha percebido a obsessão dele com mentiras nas parábolas, porque eram justamente essas as acusações que os monges Mahayana recebiam, né? Então, eles eram marginalizados, né? Os ensinamentos que eles adotavam eram considerados heréticos, eram considerados obras de demônios, né, como o texto falou ali. E é exatamente isso que o Sutra do Lotus fala, né? Esses monges irão nos acusar de ser demônios, esses monges irão nos acusar de estar propagando para obter fama e dinheiro, né? Então eram essas as acusações. Então o Sutra do Lotus tem essa obsessão, como o texto fala, né, de rebater essas críticas, né? Que eram críticas que os monges lá na Índia, lá de 2000 anos atrás, recebiam por propagarem e difundirem esse tipo de ensinamento, né? É... Cadu falou, ainda estou tentando assimilar toda a informação. O João Vicente, né, falou muito interessante essa tradução do sânscrito para o chinês falado por Kumarajiva antes do chinês clássico. Isso é muito legal também, né? Porque o Kumarajiva ele tinha uma oficina de tradução, né? Então ele tinha várias pessoas, né, eruditos, né, linguistas que sentavam todos juntos. Ele lia o texto em sânscrito, depois ele falava o texto em chinês, né? O chinês que ele tinha aprendido como prisioneiro, né? Como cativo. E aí esses linguistas, né, todo mundo discutia, debatia, pediu explicações para ele, porque antes ele ser um tradutor, ele era um monge, ele era um grande erudito, né? E ele dava explicações a respeito. Então, o texto do Sutra do Lotus, na tradução de Kumarajiva, não é uma tradução literal, né? Um exemplo disso é o capítulo 2 que nós recitamos os 10 fatores, né? Os Junyose lá, né? Shorônios, Essônios, Exônios, Etai, etc. Isso não existe na versão em sânscrito, né? Isso foi uma ideia de Kumarajiva, né? Então, ele explica a verdadeira a entidade de todos os fenômenos e cita esses 10 fatores, né?
Então, isso teria até remontado a Nagarjuna, né? Que teria explicado dessa maneira. Né, o texto não fala, né? Não chegou a falar a respeito de Nagarjuna aqui, mas Nagarjuna também escreveu sobre o Sutra do Lótus, né? Não sei se ele vai falar ainda, não me lembro. Né, mas Nagarjuna também escreveu sobre o Sutra do Lótus, teria sido um comentador, né? Muito importante, com o qual, né? Kumarajiva não aprendeu diretamente, mas que Kumarajiva fazia parte dessa linhagem, né? Então, é, temos essa questão aí, né? Da forma como Kumarajiva fazia suas traduções, né? Maurício falou, isso me fez pensar que muitas grandes religiões nascem sendo acusadas de seitas. O Mahayana, pelo visto, também já foi uma. Né? Eu ainda hoje estava ouvindo, né, o Luiz Felipe Pondé, né, falando a respeito justamente dessa questão, né? Ele fala, né, que antes de você entrar em qualquer religião, você escolha alguma que tenha pelo menos uns 1000 anos de história, né? Mas só que toda religião acaba começando sempre como um movimento marginal, né? Então, por exemplo, o cristianismo, né? Jesus, né? Não o Jesus das pessoas que acreditam, mas o Jesus histórico, ele era um judeu revoltado, né? Então, ele ensinou coisas, né, que já estavam na Bíblia, né, na Bíblia antiga, né, mas as pessoas não sabiam ler, né, e ele tinha algum grau de erudição, né, de entendimento, talvez soubesse ler coisas que as pessoas não sabiam, né, e aí ele ensinou algumas coisas que já estavam lá e outras coisas ele pegou o que estava lá e fez uma releitura, né. Então, nasceu como uma seita, né, de alguns judeus, né, eles chamavam de judeus apocalípticos, né. Então, esses judeus depois acabaram, né, avançando e convertendo isso numa religião própria. Mas também começou como uma seita, né. O próprio budismo também, né. É, nasceu dentro daquele movimento, né? Se a gente relembrar as histórias lá do curso budismo básico que eu falei, né? Ele surgiu dentro dessas seitas, né? Dos chamados Shiramanas, né? Que eram seitas de pessoas que simplesmente saíam da floresta, abandonavam o brahmanismo, né? E iam seguir a sua própria espiritualidade, né? Então o Buda também foi um desses, né? Apesar de ele, né? Graças à sua iluminação, ter tido já um sucesso mais evidente, né? Enfim, o ensinamento deles propagou mais largamente. Mas o Mahayana também, né? Mahayana, não que ele tenha sido necessariamente uma seita, mas ele era um movimento marginal, né? Um movimento de alguns monges que defendiam esses tipos de ideais, né? Que eram considerados controversos. O Cadu, né? Essa forma de tradução que não é palavra por palavra, não pode deixar a tradução meio tendenciosa, tipo colocar mais a visão do próprio tradutor? Pode. Por isso, talvez que como Maragiva falou, né, que a tradução é como você mastigar a comida e dar para outra pessoa comer, né? Que eu não lembro bem o termo que ele falou ali, mas além de ser sem gosto, ainda é repugnante, né? Então, talvez por isso, né? Ele mesmo falou, né? Mas não tinha jeito, né? E no final das contas, a versão, por exemplo, de Kumarajiva, ela sobreviveu ao tempo, né? Então, o tempo provou, né, que os ensinamentos, da forma como ele colocou, eram válidos, né? Outras traduções desapareceram, mas a dele passou por essa prova, né? Então, acredito que isso seja um critério, né? Então, não digo talvez de fidelidade à versão original, mas pelo menos de autenticidade dos ensinamentos que estavam ali contidos, né? O Odmar escreveu, né? Esses debates são normais e, ao meu ver, só engrandecem a sabedoria até nossos tempos. Eruditos debatendo sempre geram grandes obras, eu concordo. Né? Então, imagina se o budismo fosse aquele monólito, né? Monolito, não sei qual que é, onde está o acento aí. Mas se fosse só aquela coisa, né, única, homogênea, sem nenhum tipo de dissonância de pensamento diferente, de diversidade, né? Talvez não tivesse chego até os dias de hoje, né? Então, eu acho que o budismo ele se dividiu, se fragmentou muito rapidamente, né, após a morte do Buda, mas foi isso que deu o vigor e a flexibilidade necessária para que chegasse até a gente aqui nos dias de hoje, né? O Maurício falou, né? É meio engraçado pensar que o grande tradutor do Sutra do Lotus não gostava de traduzir. Então.
De fato, né? Ele foi meio que forçado a fazer isso, né? Então, ele primeiro ficou preso, né? Como foi sequestrado, preso, forçado a romper os votos. Depois foi forçado a ensinar, né? Apesar do imperador ser budista, ele foi forçado, né? Então, interessante, né? Interessante isso, né? Sem esses debates, o budismo teria acabado, o Theravada não se abre aos leigos. Então, a tendência seria desaparecer, superado por algo mais popular. O Mahayana conduziu o budismo até hoje. A minha visão particular é que sim, né? O próprio o que a gente pensa hoje, né, como budismo Theravada aqui no Brasil, que é aquele budismo puro, né, que os monges moram na floresta, seguem os preceitos, e tudo mais, é uma visão que só existe na cabeça dos brasileiros aqui, do pessoal dos ocidentais, né, que porque se você vai para países Theravada, você vê que a realidade é bem diferente, né? Não, é quase um Mahayana, assim, não é muito diferente, né? Pelo menos, eu não digo a doutrina, né? Mas pelo menos a forma como ele se adapta à sociedade, né? Então, é muito interessante, né, essa história, né? A gente conhecer esses aspectos, né, da história do Sutra, né? Eu acho que fortalecem mais a nossa fé, a nossa compreensão, né? E a gente respeita mais, inclusive, né? O fato de ele ter chego até os dias de hoje, né? Então, o texto fala ali que ele tem uma escassez de doutrinas, né? Pelo menos explicitamente, né? Então, ele não fala grandes enunciados, assim, né? Os ensinamentos do Sutra do Lótus, eles estão nas entrelinhas, né? Os ensinamentos do Sutra do Lótus estão nesse convite a pessoa a praticar ele, né? A assumir as responsabilidades e as críticas e avançar, né? Também à frente a todas essas dificuldades, né? Esse é o ensinamento do Sutra do Lótus, né? Então, o texto fala, né? Mesmo não tendo grandes enunciados, grandes doutrinas, assim, foi o Sutra que sobreviveu e não só sobreviveu, como se tornou o mais famoso. Então, deve ter um motivo, né? Então, é isso que está sendo investigado, né? Então, eu acho, assim, fantástico e muito interessante que a gente consiga ter essa visão, né, de como o texto se formou. A Cláudia Amara escreveu, né? Como acreditar totalmente nas escrituras se de oralmente passou a ser escrita? Quem conta um conto aumenta um ponto. Será que foram muito modificadas? Com certeza, né? Com certeza foram muito modificadas. Eu acho que os textos Mahayana, Sutra Lotus, eles foram obras, né, de monges inspirados, né, monges poetas, né, que eles aprenderam o budismo, né, e converteram isso, né, de uma forma mais elaborada, mais poética, né, ah, enfim, mas eu não acho assim que o ensinamento em si tenha sido deturpado pela tradição oral, né? Eu acredito que na hora que ele foi transportado para as palavras, né? Eles acrescentaram elementos que faziam as pessoas terem mais facilidade, né? De absorver, de entrar dentro dessa realidade, né? Então, talvez se você ouvisse a narrativa do Sutra do Lotus original, né, como o Buda teria ensinado, talvez você não fosse entender, ou seria algo muito árido, muito chato, né, mas todas essas histórias fantásticas, né, esses acontecimentos, fazem com que a gente se sinta mais instigado, né, queira saber mais, né, a gente imagine a cena, né, e dentro dessa imaginação toda, né, dessa questão até lúdica, de certa forma, a gente consegue sentir os ensinamentos da nossa própria vida, né. Então, com certeza, né? Dentro do Mahayana, né, tem essa questão, tem vários pontos sobre isso que a Cláudia Mara falou que eu acho que é importante, essa é a principal que eu queria falar. A outra coisa é que essa questão dos ensinamentos serem orais, né? Tem bastante pesquisador que não acredita nisso, né? Apesar que a tradição budista unanimemente fala, né, que os sutras foram ensinados oralmente, né? Muitos pesquisadores falam que isso é impossível, né? Imagina a memória desses monges lá do primeiro concílio, quando se reuniram para recitar, como eles teriam decorado, né, perfeitamente tantos ensinamentos assim, né? Seria algo, uma memória
assim, incomum, né? Realmente poderes sobrenaturais, né? Mas alguns pesquisadores falam, já devia ter alguma forma de escrita, né? Eles já deveriam registrar isso de alguma maneira, mas, né, como o próprio livro falou antes, né, por conta das formas como os textos eram escritos e eram os materiais que eram usados e como eram preservados, isso acabou desaparecendo, né? Então, essa narrativa da tradição oral, ela acaba sendo mais forte, né? Justamente por não existir material disponível para que a gente possa consultar. Esse é um outro ponto, né? E outra questão é que realmente alguns sutras Mahayana foram inventados, né? Isso é bem conhecido. Então, tem sutras Mahayana que foram escritos totalmente na China, né? E que começam da mesma maneira lá, né? Nyosegamon, né? Que quer dizer assim, eu ouvi e tal, e que eles imitam, então, os sutras que foram trazidos da Índia, mas que têm ensinamentos novos, né? Muitas vezes ensinamentos fortemente influenciados pelo taoísmo, né? Então, vários, ou pelo confucionismo também, né? Então, vários sutras hoje em dia já são amplamente conhecidos, né? Não são os sutras budistas indianos, mas criados na China, e sim apócrifos. Mas ainda assim a gente pode dizer, né? Será, né? Não tem essa questão do Buda ter algo do ensinamento do Buda ali, né? Então, para resolver essa questão, os budistas Mahayana eles criaram o que a gente chama de selos do Dharma, né? Os quatro selos do Dharma. Então, se um texto fala a respeito desse, um texto possui esses quatro selos do Dharma, ele pode ser considerado autenticamente como as palavras do Buda, mesmo que não sejam literalmente, né? Então, esses quatro selos, vamos ver se eu me lembro de todos, é a impermanência, o vazio, o não eu e o nirvana, né? Então, se o texto fala sobre essas quatro coisas, ele é um texto budista, né? Então, essa foi uma forma de se autenticar, tá? É, Então, só esses seriam os comentários, a respeito do comentário da Cláudia Amara, né? Muito bom, inclusive. O Maurício falou, né? Não tenho muito essa preocupação com a originalidade dos textos. Acho que essa obsessão se justifica quando o livro se pretende ser revelado divinamente, como a Bíblia ou o Corão. Mas com os sutras, acho que isso não se aplica, até porque eles são sabidamente feitos por homens. Eu acho que essa questão da obsessão pela originalidade, né? Ele é interessante porque mostra da onde o sutra veio, né? São as marcas digitais das pessoas, né? Eles não assinaram essa obra, mas as marcas digitais dessas pessoas estão ali, né? Então hoje a gente consegue saber mais a respeito do Sutra, como ele surgiu, os caminhos que ele fez, né? O que aconteceu com os seus seguidores, né? As perseguições, as agressões, as difamações. A gente consegue saber tudo isso, né? Por conta desses registros, né? Que ficaram ali como marcas digitais no texto. Então, como eu falei, é um motivo a mais para a gente respeitar, né, esses monges que trouxeram, né, mantiveram, de certa maneira, esses ensinamentos, apesar de tudo isso que eles passaram. E só um ponto assim, né, eu, como um budista Mahayana, né, eu acredito que os ensinamentos do Sutra do Lótus são de fato ensinamentos do Buda, né, mesmo que fossem ensinamentos marginais, né, eu acredito que e isso, a história dos concílios, né, quem sabe algum dia a gente pode falar mais largamente a respeito disso, a história dos concílios mostra, né, que determinadas visões elas ganhavam, né, e as demais eram excluídas, né? Então os monges que determinavam determinadas escolas, eles eram banidos, eram exilados, né? Então, no caso, por exemplo, do Tibete, né, até morriam, né? Eram, tipo, os defensores de tal tipo de pensamento, eles eram executados, né, para que aquele pensamento não sobrevivesse mesmo. Então, assim, eu acredito que esses ensinamentos, os institucionalizados, né, acabaram ganhando espaço, mas que esses outros ensinamentos que se tornaram o budismo Mahayana, fossem de fato ensinamentos do Buda, né? Que alguns desses monges receberam esses ensinamentos e preservaram isso, né? E foram transmitindo isso, né? Então, não foi uma criação, simplesmente que alguém chegou e inventou, né? Do nada. Tem toda essa questão, né? Que, na minha opinião, se inicia assim com o Buda. Ah, a Yara falou, né? Para chegar até nós, nos dias de hoje, foram usados meios hábeis para que conseguíssemos termos entendimentos. Concordo, né? Concordo também. O Edmar, penso que o que chegou até nós era para ter chegado, era para ser assim e foi assim. É tipo uma questão de evolução natural, né?
como se fosse a evolução das espécies aí, né? O que chegou até hoje, né? A forma como nós somos, enquanto seres humanos, é uma transformação, né, que foi moldada pela natureza e pelas circunstâncias que a gente, enquanto espécie, enfrentou no decorrer, né, da nossa existência, né? Então, os mais fortes, os mais adaptados, né, sobreviveram, né? E assim vai continuar sendo, né? Conforme as condições forem mudando, né, as coisas vão se adaptando e as espécies mais bem adaptadas permanecem. E os textos, as religiões, eu acredito que são da mesma forma, né? Muitas religiões já desapareceram, né? Religiões que existiam no passado, né? Religiões, as egípcias, as religiões romanas, gregas, né, acabaram ou desaparecendo ou sendo absorvidas, né, por outras religiões, né? E isso é uma questão de desenvolvimento de sociedade e da própria força daquele determinado ensinamento, né? O Marcito falou, né? Sempre pensei isso. Como os monges decoravam tudo, deveria ter alguma forma de escrita, exatamente. E talvez eles também não decoravam tudo, né? Existiam monges que decoravam, entre aspas, defendiam uma parte dos ensinamentos, outros defendiam outros, né? Então, que o Buda dizem que ele ensinou 84 mil ensinamentos para pessoas diferentes, né? Então, pode-se muito bem pensar que um grupo de pessoas ouviu uma coisa, outro ouviu outra, e esse grupo aqui pegou aquilo que ouviu e tomou como uma verdade única. E esse aqui também fez a mesma coisa. E quando esses dois grupos se encontraram, pode ter tido um choque porque o Buda ensinou, né, adaptou os ensinamentos para cada uma das audiências, né? Então, talvez assim, inclusive, né, possa ter começado a surgir essa diversidade de ensinamentos, né? Maurício falou, né? Minha teoria é que eles não aprendiam tudo. Algum núcleo essencial dos ensinamentos eram gravados e outros eram adicionados depois. Concordo plenamente. A Cláudia falou, Sensei, vai ter estudo sobre as cartas de Nichiren? Olha, eu espero que tenha. Na verdade, a gente já fez alguns com o Reverendo Warner, né? Mas como a gente, a princípio, eu tenho só esse horário disponível aqui para fazer esse estudo com vocês, a gente vai seguindo, né? Vai seguir esse livro, enfim, né? Depois a gente vai talvez pegar algum outro livro, pegar alguma outra coisa, a gente pode pegar um comentário de alguma carta de Tirem, mas a gente pode eventualmente fazer sim, né? Às vezes a gente tem, como eu falei, as aulas especiais do Reverendo Warner, né? Ele já fez aulas sobre os cinco principais Goshos, né, no passado. Não sei se tá no YouTube, porque a gente teve um probleminha com o YouTube há um tempo atrás, né? De vez em quando eu faço upload lá de algumas coisas, mas a gente, de vez em quando, né, a gente traz as cartas de Nichiren Shonin também. É isso aí, pessoal. Mais algum comentário? A questão do Yogachara ali, acho que ninguém entendeu nada, né? Yogachara, Madhyamaka, né? São ensinavam escolas de budismo Mahayana bem primitivas, né? Então, inclusive existe, né, essa escola Yogachara no Japão até hoje, né? É a escola Hosso, né? Que tem a sede em Nara, né? Então, aqueles templos bonitos de Nara, que é a primeira capital imperial do Japão, é escola Yogachara, né? Hosso. Quer dizer características do Dharma, né? Mas eu acho que tem cinco ou seis monges, a escola inteira tem cinco ou seis monges atualmente. É mais, eles estão lá mais cuidando dos monumentos históricos, né? É, enfim. As aulas estarão disponíveis para assistirmos novamente? Sim. O Maurício falou, já ouvi falar delas, mas achei que tinham desaparecido. De fato, né? Existe a escola Madhyamaka, a escola Yogacara, depois surgiu a escola Madhyamaka e Yogacara, que era uma mistura das duas. Mas as escolas Madhyamaka, por exemplo, deram origem a outras escolas, né? Como, por exemplo, o budismo Tiantai da China, né? É um budismo, é um desenvolvimento, né, do budismo Madhyamaka, né? E o Yogacara, na verdade, ele foi meio que sumindo, assim, sabe? Os ensinamentos do Yogacara, como acabou tendo essa fusão, né, do Yogacara e o Madhyamaka, muitos dos elementos do Yogacara ficaram presentes, como, por exemplo, a ideia das nove consciências que a gente fala hoje no budismo, da Nichiren, né? A gente estuda isso aí de vez em quando. Veio do Yogacara, né? Veio do budismo Yogacara isso.
Então ele desapareceu mais ou menos, né? Ele acabou sendo incorporado, alguns elementos, né, do Yogacara acabou sendo incorporado. Então muitas escolas do budismo Mahayana atualmente, né, na China, no Japão principalmente, tem elementos das duas, mas o Madhyamaka acaba sendo sempre mais forte. O Maurício falou, eu lembro que uma defendia a doutrina do vazio e a outra que a realidade só existia dentro da mente. Eles um pouco complicado de explicar, né? Mas essas características do Dharma, né? Quer dizer a palavra Rossô, né? O Yogacara fala que existem esses elementos, né? Que são permanentes, né? Como, por exemplo, a mente, né? Não conseguiria explicar resumidamente para vocês aqui, mas o Madhyamaka fala que não existe nada permanente, né? Tudo é vazio, né? Então, seria mais ou menos essa, né? A doutrina da somente, é, acho que esqueci agora, somente a mente, uma coisa assim, a doutrina do Yogacara, chamado também. Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigado a todos vocês. Para finalizar, queria recitar o Daimoku 3 vezes, então por favor me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite.